My name is Haley Parker. Eu tenho 29 anos. E na noite em que eu lancei a empresa que construí do zero, eu vi todas as cadeiras que reservei para minha família ficarem vazias. Nenhum atraso. Nenhum aceno sem jeito na porta. Nenhuma mensagem dizendo, estamos orgulhosos de você. Só 12 cadeiras vazias debaixo de uma placa dourada pequena que dizia, reservado para a família. Enquanto isso, do outro lado da cidade, meu irmão Brian estava fazendo uma noite de pôquer que minha mãe chamou de importante para a confiança dele. Eu passei 3 anos transformando uma ideia em Clear Path Living, uma empresa que adapta casas para idosos e pessoas com deficiência, com sistemas inteligentes de segurança, piso que detecta quedas, luzes por comando de voz e layouts de mobilidade personalizados. Aquela noite era para provar que eu não era só a filha prestativa que eles chamavam quando algo quebrava. Eu era uma fundadora. Eu tinha construído algo real. Mas enquanto os convidados caminhavam pelo showroom, tocando nas barras de apoio e testando os painéis de emergência, eu não parava de olhar para aquelas cadeiras vazias, como uma tola. Então meu celular acendeu com uma foto da minha mãe. Brian sorrindo numa mesa de pôquer, fichas empilhadas na frente dele, com a legenda, Noite em Família. Ele precisava de nós. Eu virei o celular para baixo, sorri pro público e terminei minha apresentação com a mão tremendo. Depois que o último convidado saiu, eu tranquei o showroom sozinha. Foi aí que um estranho de terno cinza escuro saiu de perto da entrada, apertou minha mão e disse, Senhorita Parker, queremos investir $600.000. Antes de eu te contar o que ele disse depois e o que aconteceu quando eu saí dali, me diz, que horas são aí agora e de onde você está assistindo? Fiquei curiosa para ver até onde essa história vai chegar. O nome dele era Marcus Reed, e ele não falava como alguém jogando elogios no ar só para ser educado. Ele falava como alguém que já tinha feito as contas. Ele me disse que representava um pequeno grupo de investimentos privados focado em tecnologia para envelhecer em casa, e que vinha acompanhando a Clear Path Living há meses, por meio de subsídios locais, fóruns de saúde comunitária e um artigo que eu nem sabia que tinha sido publicado sobre meu projeto piloto com 2 enfermeiras aposentadas. Você está resolvendo um problema real, ele disse, olhando pela parede de vidro do showroom, onde a luz suave ainda refletia na cozinha de demonstração com bancadas mais baixas e fogões com desligamento automático. A maioria das empresas vende aparelhos. Você está construindo dignidade dentro das casas das pessoas. Eu deveria ter sentido só alegria. Eu deveria ter chorado de alívio. Mas, em vez disso, meu peito parecia dividido em 2, porque a única noite em que estranhos me entenderam foi a mesma noite em que minha família provou que não entendia. Marcos perguntou se eu tinha alguns minutos para conversar. Eu quase disse não, porque meus olhos ardiam, meus pés doíam e eu tinha passado a noite inteira fingindo que aquela mesa vazia de família não era uma humilhação pública. Mas então eu pensei na foto da minha mãe, nas fichas do pôquer do Brian e nas palavras, ele precisava de nós. Eu apenas acenei e deixei Marcos me acompanhar de volta para dentro. Nós nos sentamos na mesa de consultoria que eu tinha projetado justamente para famílias que planejavam adaptações de casa para pais idosos. E ele começou a fazer perguntas que ninguém da minha família nunca fez. Como eu calculava o custo de instalação? Qual era meu plano para conseguir clientes? Como eu treinava os profissionais para tratar pessoas com deficiência com respeito, e não com pena? Eu ia licenciar o software ou manter tudo local. Por 40 minutos, eu esqueci a dor na garganta. Eu não era a filha ignorada de Linda Parker. Eu não era o plano B do Brian Parker. Eu era uma dona de empresa respondendo perguntas reais sobre um futuro real. No final, Marcos colocou um cartão na mesa e disse: Quero que você durma com isso. Amanhã de manhã, me liga. Se seus números estiverem certos, a gente pode agir rápido. Quando ele saiu, o showroom ficou tão silencioso que eu conseguia ouvir o som leve do painel de emergência na parede. Peguei meu celular esperando talvez uma mensagem atrasada da minha mãe. Nada. Nenhuma ligação perdida. Nenhuma mensagem das pessoas que tinham prometido estar na primeira fila. Só aquela foto de novo, o Brian sorrindo como se tivesse ganhado alguma coisa. Eu dirigi para casa por ruas vazias, com o cartão do Marcos no banco do passageiro e o silêncio da minha família pesando mais do que qualquer carta de rejeição que eu já tinha recebido. Eu dormi pouco.
Fiquei sentada na mesa da cozinha, ainda com o blazer do lançamento, e abri a pasta onde guardava minhas primeiras anotações da ClearPass. Naquela época, eu trabalhava em tempo integral como assistente de terapia ocupacional, e usava o intervalo do almoço para desenhar banheiros mais seguros, e às noites para entrevistar cuidadores. Minha mãe chamava isso de seu projetinho. Brian chamava de esse negócio aí da Haley. Sempre que a família precisava de mim para instalar uma câmera, consertar um celular, levar minha mãe a uma consulta ou ajudar o Brian com papelada, eu aparecia. Mas toda vez que eu precisava deles, sempre tinha uma desculpa. Às 6h12 da manhã, meu celular começou a vibrar em cima da mesa. Uma chamada perdida virou 8. 8 virou 23. Quando a cafeteira apitou, eu já tinha 76 chamadas perdidas, 18 mensagens e um áudio da minha mãe começando com uma doçura que eu reconheci na hora como pânico. Haley, querida, me liga de volta. A gente ouviu que aconteceu uma coisa incrível ontem à noite. A gente precisa conversar como família. Eu fiquei olhando para a palavra família até ela deixar de parecer real. Eles não precisaram conversar quando as cadeiras estavam vazias. Não precisaram conversar quando eu estava sob luzes fortes explicando a minha vida para desconhecidos. Eles precisaram conversar depois da notícia do dinheiro. E foi aí que eu entendi uma coisa importante. A ausência deles tinha me machucado, mas o interesse repentino deles me ofendeu ainda mais. Eu não liguei de volta. Fiz café, abri meu laptop e comecei a preparar o pacote de investidores mais limpo que eu já tinha feito na vida. Se Marcus Reed queria números, eu ia entregar números que aguentassem até um tribunal. Projeções de receita, margens de contratos, retenção de clientes, níveis de assinatura, prazos de instalação, proteção contra a responsabilidade, necessidade de equipe, expansão para 3 condados vizinhos. Cada linha revisada com cuidado, até não sobrar espaço para ninguém dizer que a ClearPass Living era meu projetinho. Meu celular não parava de acender do lado. Mãe, Brian, tia Carol, mãe de novo. Então chegou uma mensagem do Brian. Irmã, grande notícia. A mãe disse que tem um investidor interessado. Isso é insano. Me liga. A gente devia comemorar. Comemorar. Essa palavra quase me fez rir. Eu comecei a responder, apaguei. Escrevi outra coisa, apaguei também. A mensagem que eu queria mandar não era educada. Eu queria perguntar se ele comemorou enquanto eu estava em frente a 12 cadeiras vazias. Queria perguntar se o poker dele ainda precisava da família inteira ou se $600 mil de repente tinham tornado meu sonho digno de presença. Mas em vez disso, coloquei o celular no silencioso e continuei trabalhando. Tinha um hábito antigo dentro de mim, desde a infância, que sussurrava, não cria conflito. Seja madura. Mantenha a paz. Mas paz na minha família quase sempre significava eu ficar quieta enquanto tiravam o que queriam de mim. Paz era esquecer meu aniversário porque o Brian teve uma semana ruim. Paz era minha mãe apresentar ele como bem-sucedido e eu como a responsável. Paz era eu ser útil o suficiente para não ser descartada, mas nunca importante o suficiente para ser celebrada. Naquela manhã, com os documentos de investidores abertos na minha frente, eu percebi uma coisa, eu não ia mais pagar paz com pedaços de mim mesma. Por volta das 10 horas, Marcus ligou. A voz dele era calma, direta. Como você está se sentindo depois de ontem à noite? Era uma pergunta tão simples que quase me quebrou. Não era você conseguiu o dinheiro? Não era posso participar? Não era porque você não falou com sua mãe? Era só, como você está se sentindo? Eu falei a verdade, mas só a parte profissional. Disse que estava cansada, focada e pronta. Ele perguntou se eu podia me encontrar com ele à tarde, no escritório no centro da cidade. Eu disse sim antes que o medo tivesse chance de aparecer. Traga seu modelo de operação, seu plano de aquisição de clientes e tudo que mostre porque você é a pessoa certa para escalar isso. Não só a ideia, você, ele disse. Depois da ligação, eu fiquei em pé na minha cozinha pequena, olhando ao redor da vida que eu construí sem aplauso. A mesa simples onde eu pagava contas. O calendário na parede cheio de consultas com clientes. A pilha de cartões de agradecimento de famílias cujas casas eu tinha mudado. Um deles, de uma senhora chamada Dona Alvarez, dizia:
você devolveu o corredor pro meu marido. Essa frase valia mais do que todas as cadeiras vazias da noite anterior. Eu coloquei os cartões na pasta, porque Marcos precisava entender o coração do negócio, não só os números. Então meu celular vibrou de novo com a transcrição de um áudio da minha mãe. Haley, isso já está ficando infantil. Você sabe que a noite do Brian foi planejada primeiro, mas agora que tem investidores envolvidos, todos nós precisamos garantir que você faça isso do jeito certo. Eu li aquela frase 3 vezes. Todos nós precisamos garantir. Ali estava. Não orgulho. Não pedido de desculpa. Controle. Eu fui até o armário, peguei meu terno azul marinho e tomei uma decisão tão silenciosa que pareceu perigosa. Eu iria para a reunião. Eu ia proteger minha empresa. E se minha família aparecesse depois, querendo lugar na mesa depois de deixar todas as cadeiras vazias, eles iam aprender a diferença entre estar ligada à fundadora e achar que tem direito sobre ela. O escritório do Marcos ficava no 9º andar de um prédio de tijolos reformado no centro. Um lugar com vigas expostas, salas de vidro e pessoas que falavam rápido, porque estavam acostumadas com o dinheiro andando na velocidade da confiança. Eu cheguei 15 minutos antes, não porque eu estava calma, mas porque chegar cedo era a única forma de não deixar a ansiedade me dominar. No elevador, meu celular vibrou de novo. Dessa vez era o Brian. Estou lá embaixo. Não entra até a gente conversar. Meu estômago afundou. Eu olhei para a tela, depois para os números do elevador subindo. 6. 7. 8. Eu não respondi. Quando as portas abriram, a assistente do Marcos me recebeu e me levou até uma sala de reunião onde a cidade inteira parecia esticada atrás das janelas, como uma prova para a qual eu finalmente tinha estudado. Marcos entrou com 2 sócios, Helena Brooks e David Shen. Os 2 tinham aquele olhar afiado e ao mesmo tempo calmo, de gente séria que respeita seu tempo. Nos primeiros 20 minutos, eu esqueci que o Brian estava lá embaixo. Eu expliquei o modelo da ClearPass, avaliações de segurança gratuitas, instalações subsidiadas com pacotes premium, parcerias com clínicas de reabilitação, monitoramento por assinatura para famílias, treinamento certificado de profissionais e um aplicativo que permite filhos adultos acompanharem alertas de segurança sem transformar a casa dos pais em vigilância. Helena fez perguntas duras sobre responsabilidade legal. David questionou meu plano de crescimento. Marcos só observava em silêncio, enquanto eu respondia tudo sem me encolher. Então a porta de vidro abriu atrás de mim. Brian entrou usando um blazer que ele só vestia quando queria parecer responsável. O rosto dele tinha aquela mistura ensaiada de charme e preocupação que funcionava muito bem com a nossa mãe por anos. Desculpa, ele disse, sorrindo para a sala como se pertencesse ali. Eu sou o Brian Parker, irmão da Haley. Eu não queria que ela tomasse decisões grandes sem a opinião da família. O silêncio que veio depois foi tão cortante que parecia atravessar anos de desculpas. Marcos olhou para mim. Não pro Brian. Senhorita Parker, o Sr. Parker faz parte da ClearPass Living? Não, eu respondi. Minha voz não tremeu. Ele não tem nenhum papel na empresa. O sorriso do Brian endureceu. Tecnicamente, eu ajudei a inspirar isso aqui, nossa casa, experiência de família, essas coisas. Eu só quero garantir que ninguém se aproveite dela. Eu quase admirei a rapidez com que ele transformou o meu trabalho em um negócio de família. Helena cruzou as mãos. Sr. Parker, essa é uma reunião privada. Brian olhou para mim e, por um segundo, eu vi a emoção real por trás da encenação. Não era culpa. Era medo. Ele sabia de algo que eu ainda não sabia. Haley, ele disse baixo. Por favor, a mãe precisa de você. Eu preciso de você. Só 5 minutos. Todos na sala estavam em silêncio, esperando. Eu podia ter explodido. Podia ter contado como ele escolheu uma noite de pôquer em vez do meu lançamento. Podia ter exposto ele do jeito que ele tinha me exposto ao entrar ali. Mas eu aprendi, depois de anos sendo subestimada, que o silêncio, quando usado do jeito certo, pode ser mais cortante que raiva. Eu me virei para Marcos e disse: Podemos fazer uma pausa rápida? 2 minutos. Marcos assentiu. 2 minutos. Eu levei o Brian até o corredor, fechei a porta e,
Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ele sussurrou: Você não pode assinar nada sem mim. Eu encarei ele. Como é? Ele engoliu seco. A mãe disse para algumas pessoas ontem à noite que a ClearPass era um projeto da família. Que eu estava te aconselhando no crescimento. Alguns amigos meus estavam lá. Um deles conhece o grupo do Marcos. A notícia está se espalhando. Se você nos tirar disso agora, parece que a gente mentiu. Por um momento, eu realmente não consegui respirar. Eles não tinham vindo me apoiar. Não tinham vindo pedir desculpas. Eles tinham vindo porque, enquanto eu trancava o showroom sozinha, eles já estavam reivindicando meu trabalho numa sala cheia de fichas de pôquer e uísque barato. Então é sobre a sua reputação, eu disse. Brian se incomodou. É sobre família. Não, eu respondi. É sobre você usar essa palavra toda vez que as consequências chegam. O rosto dele endureceu. Não age como se você tivesse construído isso sozinha. A mãe deixou você morar na casa dela depois da faculdade. Eu dei uma risada curta. Não porque era engraçado. Mas porque a cara de pau precisava de ar para existir. Brian, enquanto isso eu pagava aluguel. Ele deu um passo mais perto. Haley, seja inteligente. Investidor gosta de história de família. Deixa a gente do seu lado. Todo mundo ganha. E ali estava de novo a oferta que minha família sempre considerou generosa. Deixa eles levarem crédito, e chamariam isso de amor. Eu olhei através da parede de vidro para a sala de reunião, onde 3 pessoas esperavam para discutir meu futuro. Depois olhei de volta para o meu irmão, que tinha ignorado meu lançamento até o meu sucesso começar a ameaçar a imagem dele. Você tem 10 segundos para sair desse andar, eu disse, ou eu vou pedir para a segurança te tirar. A expressão dele mudou de choque para raiva tão rápido que confirmou tudo o que eu precisava saber. Você vai se arrepender de me humilhar, ele disse. Eu abri a porta da sala de reunião. Não, Brian, eu me arrependo de ter acreditado que você bateria a palma algum dia, a não ser que o holofote fosse seu. Quando eu voltei para a mesa, eu esperava que o clima estivesse mais frio. Mas Marcos empurrou um copo de água na minha direção e disse: Vai no seu tempo. Eu dei um gole de água, coloquei minha pasta na frente de mim e fiz algo que eu nunca tinha feito em nenhuma sala onde a sombra da minha família me seguia. Eu falei a verdade. Não a versão dramática, não a versão ferida, a versão útil. Minha família não faz parte da ClearPass Living, eu disse. Eles nunca investiram capital, trabalho, contatos ou estratégia. Eu construí essa empresa com trabalho de clientes, dinheiro de editais, economias pessoais e indicações da comunidade. Se o interesse de vocês depende de uma história de família, então essa não é a parceria certa. David se recostou na cadeira. O rosto da Helena suavizou um pouco. Marcos assentiu uma vez. O nosso interesse depende de você saber exatamente o que é seu, ele disse. Essa frase entrou em mim como uma porta sendo trancada por dentro. Na hora seguinte, a reunião ficou mais intensa, não menos. Eles perguntaram sobre escalar sem perder qualidade. Perguntaram se eu conseguiria contratar equipe de operação. Perguntaram se eu aceitaria investimento minoritário em vez de abrir mão do controle. Essa última pergunta me fez sentar mais firme. Eu não vou abrir mão do controle, eu disse. A ClearPass existe porque pessoas vulneráveis muitas vezes são pressionadas por quem diz saber o que é melhor para elas. Eu não vou construir uma empresa sobre independência, entregando a minha na primeira oferta. Helena sorriu pela primeira vez. Boa resposta. No fim da reunião, eles não me ofereceram um sonho. Me ofereceram um termo condicional, $600 mil por uma participação minoritária, liberados em fases ao longo de 18 meses, ligados a metas de contratação, treinamento e qualidade de serviço. Não era um bilhete de loteria. Era melhor. Era dinheiro de gente adulta com exigências de gente adulta. E eu estava pronta para os dois. Enquanto eu assinava o início da due diligence, meu celular não parava de acender dentro da bolsa. Mãe. Brian. Mãe. Número desconhecido. Tia Carol. Uma mensagem da minha mãe apareceu na tela. Não envergonhe essa família. O Brian disse que você fez um escândalo.
Eu li aquilo e senti alguma coisa dentro de mim ficar completamente quieta. Tem momentos em que a raiva queima. E tem momentos em que ela vira uma linha fria e limpa. A minha virou uma linha. Depois da reunião, Marcos me acompanhou até o elevador. Você lidou bem com aquilo, ele disse. Eu balancei a cabeça. Eu lidei tarde. Ele não fingiu que não entendeu. Às vezes tarde ainda é a tempo. Lá embaixo, o Brian estava esperando perto do lobby, andando de um lado para o outro como alguém ensaiando um pedido de desculpas que não pretendia sentir. Quando me viu, veio rápido. O que você falou para eles? A verdade. Haley, você não entende o que está fazendo. A mãe já postou sobre isso. Postou o quê? Ele travou. Eu abri as redes sociais e encontrei o perfil da minha mãe no topo das notificações. Tinha uma foto do Brian na mesa de pôquer, com o braço dela ao redor dele, e uma legenda que fez minhas mãos ficarem frias. Tão orgulhosa dos meus filhos hoje à noite. Brian tem ajudado a irmã no novo negócio de cuidados para idosos e investidores já estão interessados. Trabalho em família vence de novo. Trabalho em família. Embaixo do post, as pessoas estavam parabenizando o Brian. Algumas perguntavam se ele estava aceitando clientes. Um dos amigos dele do poker escreveu, Império da família Parker vindo aí. Eu olhei para ele. Apaga isso. Ele passou a mão no queixo. Já foi postado. Apagar agora vai ficar estranho. Estranho é você agir como se sucesso significasse apagar as pessoas que te criaram. Eu me aproximei um pouco mais e baixei a voz. Você faltou no meu lançamento. Foi só uma noite. Foi a minha noite. Ele deu de ombros. E agora você tem investidores. Então qual é o problema ainda? Essa pergunta me mostrou tudo. Ele achava que dinheiro apagava desrespeito. Achava que oportunidade era um curativo que ele podia colar em cima da ausência. Achava que no momento em que eu recebesse validação de alguém importante, eu tinha que parar de me importar que minha própria família se recusou a me ver antes de eu ser útil. Eu não estou brava porque você perdeu uma festa, eu disse. Estou brava porque você só viu minha empresa quando ela virou algo que você podia colocar o seu nome em cima. Os olhos dele apertaram. Você sempre faz isso. Sempre transforma tudo em sentimento. Não, eu respondi. Hoje eu estou falando de fatos. E passei por ele. Voltei para ClearPass, onde a placa de reservado para a família ainda estava na mesa da noite anterior. Eu peguei ela, dobrei no meio e joguei no lixo. No fim do dia, o post já tinha ido mais longe do que eu esperava. Não viral, mas perto o suficiente para ser perigoso na nossa cidade. As pessoas marcavam o Brian perguntando sobre consultorias. Uma corretora local comentou publicamente dizendo que tinha 2 clientes interessados em adaptações de acessibilidade. Um vereador do condado parabenizou os irmãos Parker. Minha mãe respondia quase todos os comentários com emojis de coração, como se não tivesse passado a noite do meu lançamento em outra cidade elogiando a estratégia de pôquer do Brian. Eu esperei minha respiração desacelerar, e postei na página oficial da ClearPass Living. Não insultei ninguém. Não contei toda a história feia. Escrevi uma única nota limpa. ClearPass Living foi fundada e é de propriedade exclusiva de Haley Parker. Agradecemos o apoio da comunidade e estamos animados com as próximas conversas de crescimento. Neste momento, nenhum membro da família atua como conselheiro, investidor, funcionário, prestador de serviço ou representante da empresa. Li 5 vezes. Tirei uma frase que dizia apesar do que você pode ter ouvido. E postei. Minutos depois, minha mãe ligou. Eu atendi no viva voz, em pé no showroom, sob as luzes de sensor de movimento que eu mesma tinha instalado. Como você pôde? Ela disse. Sem oi. Sem desculpa. Só acusação, como sempre. Como eu pude esclarecer a propriedade da minha própria empresa? Você humilhou seu irmão. O Brian se humilhou sozinho quando inventou um papel que não tinha. Ele estava tentando te ajudar. Ele estava tentando emprestar minha credibilidade. A voz dela endureceu. Você ficou fria. Aquela palavra quase funcionou. Durante anos tinha funcionado comigo.
Fria queria dizer ingrata. Fria queria dizer egoísta. Fria queria dizer que eu tinha falhado em ser a filha que engole todos os insultos e ainda leva a sobremesa no almoço de família. Mas naquela noite, a palavra não me atingiu. Não, mãe, eu disse. Eu só estou sendo específica. Ela ficou em silêncio. Eu continuei, porque algumas verdades só aparecem uma vez. Você escolheu a noite de pôquer do Brian em vez do meu lançamento. Você deixou ele falar do meu trabalho como se fosse dele na frente de pessoas que podiam virar clientes. E quando os investidores se interessaram, você me ligou 76 vezes não para pedir desculpa, mas para tentar administrar o benefício. Isso não é justo, ela disse, mas agora a voz estava menor. Justo seria ter 12 pessoas sentadas nas cadeiras que eu reservei. Justo seria alguém perguntar como foi a noite antes de perguntar sobre dinheiro. Justo seria você dizer pro Brian ter orgulho de mim em vez de fingir que ele construiu algo que ignorou. Ela começou a chorar. Primeiro baixo. Depois mais forte. 1 ano antes, eu teria cedido. Teria pedido desculpas por deixá-la emocional. Teria consolado ela por estar me machucando. Mas agora eu tinha clientes que choravam porque finalmente conseguiam tomar banho com segurança. Tinha cuidadores que choravam porque seus pais podiam andar pela casa sem medo. Eu sabia a diferença entre dor que merece cuidado, e culpa que só quer controle. Haley, ela sussurrou. A gente precisa de você amanhã. Eu fechei os olhos. Ali estava. A frase da minha vida. Eles precisam de mim. Não me amam. Não me respeitam. Precisam de mim. Pra quê? Eu perguntei. Ela hesitou. O Brian conheceu um homem ontem à noite. Ele disse que pode nos conectar com investidores de moradia para idosos. O Brian disse que a gente tinha uma empresa da família. Ele assinou um acordo preliminar de indicação. Não é nada sério, mas agora o homem quer prova de que o Brian está autorizado. Se não entregarmos até meio-dia, pode pegar mal. Eu quase ri. Mas o som travou no peito. O Brian assinou usando o nome da minha empresa? Ele não quis dizer nada com isso. Ele assinou o nome da minha empresa? Ele escreveu Clear Pass Parker Group. Não é sua empresa, mas parece conectado o suficiente para eles entenderem. Minha mão apertou o celular. Isso não era mais emocional. Era jurídico. Me manda o documento, eu disse. Ah, graças a Deus. Eu sabia que você ia ajudar. Eu não disse que ia ajudar. Eu disse, me manda o documento. 10 minutos depois, o PDF chegou. O Brian não só tinha insinuado que representava minha empresa, ele tinha prometido pacotes de instalação com desconto para um desenvolvedor de moradia para idosos em troca de futuras indicações estratégicas. Ele tinha usado meu lançamento, meu nome e minha credibilidade como moeda de pôquer. Eu encaminhei o documento para minha advogada, Dana Miller, que tinha me ajudado a abrir a LLC. Depois enviei uma única mensagem pro Brian, para minha mãe e pro desenvolvedor. Brian Parker não tem nenhuma autoridade para representar a Clear Pass Living. Qualquer acordo feito com essa suposição é inválido. Toda comunicação futura deve passar pelo conselho. O Brian ligou imediatamente. Eu recusei a chamada. Ele ligou de novo. Eu recusei de novo. Depois veio a mensagem. Você está me destruindo por causa de um mal-entendido. Eu respondi. Não. Eu estou me recusando a deixar você me destruir com um. Foi nesse momento que a vingança parou de ser barulhenta na minha imaginação, e virou silenciosa na vida real. Eu não gritei. Não implorei para eles entenderem. Eu deixei a verdade circular, com documentos anexados. Na manhã seguinte, as consequências chegaram mais rápido do que qualquer um esperava. O desenvolvedor que o Brian tinha tentado impressionar não era só um amigo de pôquer com dinheiro sobrando. Ele tinha ligação com 2 projetos de moradia assistida e um conselho de revisão do condado. Até 10 da manhã, ele já tinha retirado o interesse da parceria de indicação do Brian. Às 11, ele mandou um e-mail pro escritório do Marcus perguntando se a Clear Pass Living tinha qualquer relação com o Brian Parker ou com o chamado Parker Group.
Ao meio-dia, minha advogada, Dana, já tinha enviado uma notificação formal de cessar e desistir, educada o suficiente para ser profissional, mas firme o bastante para deixar marca. Minha mãe me ligou 17 vezes. O Brian mandou mensagens passando por todo o cardápio emocional: raiva, culpa, nostalgia, ameaça, pedido de desculpas, e depois raiva de novo. Você está escolhendo estranhos em vez de sangue. Seu pai teria vergonha. Sua mãe não parou de chorar. Eu só cometi um erro. Você acha que é melhor que a gente agora? Por favor, Haley. Eu estou perdendo tudo. Essa última me fez parar por um segundo. Não porque eu me senti culpada, mas porque eu finalmente entendi o quanto eles confundiam consequência com crueldade. O Brian não estava perdendo tudo porque eu falei a verdade. Ele estava perdendo a versão falsa dele mesmo, aquela que só existia porque eu ficava em silêncio. Naquela tarde, uma blogueira de negócios local que tinha ido ao meu lançamento publicou um resumo do evento. Ela falou da tecnologia, da necessidade de cuidados para idosos e do interesse de investidores. E depois, sem citar minha família diretamente, escreveu uma frase que se espalhou rápido. A fundadora fez sua apresentação com graça, apesar de uma mesa reservada para a família que permaneceu vazia a noite inteira. As pessoas perceberam. Ligaram isso à minha declaração de propriedade. Ligaram isso ao post apagado da minha mãe. Numa cidade onde todo mundo finge não fofocar, mas fofoca o tempo todo, a história ganhou vida própria. A tia Carol me mandou mensagem. Sua mãe está devastada. Você precisa consertar isso. Eu respondi. Eu não quebrei nada. 3 palavras. Depois disso, bloqueei ela pelo dia. 2 dias depois, Marcos me ligou para confirmar que a due diligence continuaria. Pode ter ruído, ele disse, mas sua resposta foi clara e profissional. Isso te preocupa? Eu perguntei. Não, ele disse. A forma como uma fundadora protege limites diz muito. Eu fiquei em pé no showroom, olhando para o quarto de demonstração onde eu tinha instalado sensores suaves no chão, capazes de detectar quedas sem câmeras. Limites. Aquela palavra já tinha soado dura para mim, como uma porta trancada. Agora soava como arquitetura. Uma casa segura precisa de limites. Uma vida segura também. Na sexta-feira seguinte, eu organizei um segundo evento aberto para clientes que tinham perdido o lançamento. Dessa vez, eu não reservei uma mesa para a família. Eu reservei lugares para a senhora Alvarez, 2 cuidadoras da clínica de reabilitação, a Dana e um empreiteiro aposentado que me ensinou a ler códigos de construção quando ninguém me levava a sério. Eles chegaram cedo. Ajudaram a organizar. Perguntaram o que eu precisava. Essa era a diferença. Quem te ama não espera seu sucesso ficar visível para decidir se você merece uma cadeira. No meio do evento, minha mãe entrou. O Brian estava atrás dela, parecendo menor do que eu já tinha visto na vida. Por um segundo, a sala toda ficou distante. Embaçada. A Haley antiga teria corrido até eles, tentando aliviar o clima, tentando proteger eles do desconforto que eles mesmos criaram. A nova Haley ficou onde estava. Minha mãe se aproximou com os olhos vermelhos e as mãos juntas. Podemos conversar em particular? Ela perguntou. Não, eu disse calma. Mas você pode falar o que veio falar. Ela olhou ao redor, horrorizada com a ideia de ser honesta em público. O Brian encarava o chão. Haley, ela começou. Eu sinto muito por termos perdido seu lançamento. Eu esperei. Ela engoliu seco. E sinto muito por depois ter feito tudo virar sobre o Brian. Eu ainda esperei. Os lábios dela tremeram. E, eu sinto muito por ter postado algo que não era verdade. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir o sensor da porta quando um novo cliente entrou. O Brian finalmente levantou o olhar. Eu não devia ter assinado nada ligado à sua empresa, ele disse. Eu fiquei com vergonha. Todo mundo achou que você estava fazendo algo grande, e eu quis parecer que fazia parte disso. Foi a primeira coisa realmente honesta que ele disse em anos. Eu queria que aquilo curasse mais do que curou. Mas verdade não é máquina do tempo. Ela não coloca cadeiras vazias de volta no lugar.
Não desfaz documentos. Não transforma anos de segunda escolha em um pedido de desculpas limpo. Obrigada por dizer isso, eu respondi, mas você não faz parte da ClearPass, e eu não estou disponível para consertar a sua reputação. O rosto da minha mãe desabou. Então o que isso significa pra gente? Ela perguntou. Eu respirei. A resposta antiga teria sido, o que deixar todo mundo em paz. A resposta nova era verdade. Significa que vocês podem reconstruir uma relação comigo aos poucos, sem acesso à minha empresa, meus contatos ou meu dinheiro. Significa não usar mais o Família como senha para entrar na minha vida. E significa que, se vocês querem me conhecer, começam respeitando o que eu construí antes de perguntar o que isso pode fazer por vocês. O Brian abriu a boca, e fechou de novo. Pela primeira vez, ele não tinha jogada de saída. Eles foram embora 10 minutos depois, sem cena. E talvez essa tenha sido a parte mais surpreendente. Não porque eles tinham mudado completamente, mas porque eu tinha. Eu não precisava mais que eles entendessem tudo antes de eu me proteger. Naquela noite, depois que o evento terminou, eu fiquei sozinha no showroom de novo. Mas dessa vez, as cadeiras vazias não doíam. Elas eram só cadeiras. As pessoas que importavam já tinham sentado nelas. O investimento do Marcos acabou vindo, não como um milagre, mas como uma parceria que eu conquistei. A ClearPass cresceu e se expandiu para 2 condados no primeiro ano. Contratamos 3 instaladores, uma coordenadora de clientes e uma enfermeira aposentada como consultora de segurança. Minha mãe começou a mandar mensagens de vez em quando, sem pedir nada. O Brian tirou todas as referências falsas da minha empresa e, pela primeira vez na vida dele, teve que se explicar sem eu suavizar a história. Algumas pessoas chamariam isso de vingança. Talvez até fosse. Mas, para mim, a verdadeira vingança não era ver eles em pânico ou ver o Brian perder o acordo que tentou roubar usando meu nome. A verdadeira vingança era acordar todos os dias sem precisar pedir permissão para ter orgulho de mim mesma. O que eu aprendi foi isso. Família pode ser um sistema de apoio bonito, mas só quando o amor vem com respeito, honestidade e responsabilidade. A vida não ensina só na escola ou nos livros. Às vezes, o aprendizado mais importante vem de saber quando criar limites, quando proteger o que você construiu e quando parar de confundir ser necessário com ser valorizado. Uma vida boa não é construída buscando aplauso de pessoas que insistem em te entender errado. Ela é construída escolhendo integridade quando os outros escolhem o caminho mais fácil. E lembrando que seu sonho não vira real só quando sua família finalmente reconhece ele. Ele vira real no momento em que você continua construindo, mesmo quando as cadeiras que você reservou continuam vazias. Então, se você estivesse no meu lugar, você perdoaria de uma vez, ou faria eles reconquistarem espaço na sua vida, uma atitude honesta por vez?